Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje trago minhas expectativas sobre algumas moedas, como Bitcoin, Near Protocol, Chainlink, Matic Polygon e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e de participar do nosso grupo gratuito. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu sábado, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou falar um pouquinho de Bitcoin, Avalanche, Matic, Link, Solana, entre outras, tá? Bom, vou explicar algumas coisinhas aqui para vocês que pode acontecer no mercado. Se vem mais queda, se o mercado vai subir, o que a gente tem que ficar esperto aqui. Quais moedas eu estou de olho para comprar mais? O que eu estou esperando, tá? Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, também deixasse o seu like para apoiar aqui nosso canal, né? E convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Bom, vamos começar aqui pelo Bitcoin. E o que a gente tem aqui? Bom, lá dos últimos panoramas, pessoal, eu falo para vocês assim que o mercado aqui ele tem duas regiões do Bitcoin, que é a região dos 65 onde ele veio, para que ele pudesse segurar, e aí nós temos a região que eu falo também lá, que assim, num pior cenário ele poderia segurar lá na região de 61, que é a região de 61, 62, certo? O que acontece aqui que a gente tem que ficar esperto? Ó, na teoria, o mercado capturou a liquidez dessa região, segurou certinho no 50% do order block e ele poderia fazer isso aqui. E buscar o seu alvo da estrutura que é o 87. Qual é o porém e o entretanto aqui? O porém e o entretanto é que algumas altcoins não chegaram às suas regiões que deveriam. Isso pode ser um bom sinal ou um mau sinal. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Agora, Bitcoin. Ele pode muito bem dar um cavalinho de pau aqui novamente e testar a região 62, 61 para fazer isso aqui e buscar o 87? Pode, tá? Ele pode. O que não pode acontecer nesse momento é o Bitcoin perder essa região de fundo. Eu não acredito que vai muito não, pessoal, mas tudo pode acontecer porque a gente se trata de um mercado financeiro, tá? Seria bem ruim se ele perdesse isso aqui agora, tá? Então, acredito que o mercado tem sim uma grande chance aqui dele, antes de cair ou antes de corrigir, pagar pelo menos essa região de alvo aqui de 87. É isso que eu penso no Bitcoin nesse momento, tá? Você tá comprando Bitcoin? Sempre gosto de falar, né? Porque a galera fala, não, pessoal, para mim não é viável comprar o Bitcoin nessa região. Prefiro focar o meu dinheiro em altcoins nesse momento. Mas sempre tento ser maior sincero aqui para vocês, tá? Não tem sinal de queda forte ainda, porque se o mercado mostrar que vai cair, ele precisa quebrar a estrutura pelo semanal lá embaixo, tá? Enquanto ele estiver dentro desse range aqui, tem queda forte, tá? A possibilidade seria dele buscar a região de 87 como primeiro alvo. E aqui entra a questão, vou mostrar algumas coisas aqui nas altcoins, vou começar pela Avalanche para que vocês possam entender o que eu estou falando do Bitcoin tocar talvez essas duas regiões aqui. A primeira ele já tocou, né? Que é a 65 aqui que ele cravou, o order block 50%. E aí depois tem lá a região de 62, 61. Vamos aqui começar pela Avalanche para que vocês possam entender. Ó, vocês conhecem isso aqui como, sei lá, um ombro, cabeça, ombro, ocói, sei lá. Figura doida aí. E aí o que tem aqui? A nossa região, sempre falo para vocês aqui, e deixo bem claro lá na área de membros direto, que quando o mercado captura uma liquidez de um suporte
e ele consegue quebrar uma estrutura dando continuidade ao seu movimento, vem fazer o processo de mitigação, ele tem que dar continuidade a esse movimento. Por quê? Se ele não dá continuidade a esse movimento, essa zona vira uma zona de liquidez. Uma zona nítida de suporte que a galera se apoia nessa região e o mercado tende a estopar esses caras. Por isso que o mercado precisa dar continuidade quando faz esse tipo de movimento. Certo? Agora repare que a Avalanche, igual eu estava explicando ali do Bitcoin, ainda está nessa região. Aonde que apoia que é interessantíssima de Avalanche? Na região de 23, 24. Ou seja, as moedas, na teoria, deveriam chegar nessa região aqui, né? Ou outras, claro, em outras regiões, mas para que vocês possam ter uma base. Então, pode ser sim que o Bitcoin talvez leve, ou o Bitcoin vá até 61, 62, para que as moedas cheguem a essa região. E aí sim, para algumas moedas, eu acredito que pode ser a última queda forte, entre aspas, aí, para algumas altcoins. E aí o que eu falo direto lá no Instagram, acredito que o dinheiro nas altcoins começará a mudar de mão, tá? Isso aqui é um cenário, tá, pessoal? Avalanche, onde eu vou encher o caminhão aqui de compra? Região de 23, 24. Nós temos outra apoio lá na região de 14, 15, mas não acredito que ela vai agora. Se ela for, eu atualizo vocês, né, nos próximos panoramas e a gente senta aqui para ver o que pode acontecer. Certo? Agora, suponhamos que o Bitcoin resolve subir e buscar o seu alvo da região de 87, dali da onde ele parou, na região de 65. O que é ruim? O que é ruim porque se as moedas sobem daqui, novamente as moedas estariam falando assim, olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar de novo. Entenderam? Então essa é a questão. Agora, se o mercado vem aqui, toca nessas regiões, o mercado não necessariamente precisaria mais voltar a essas regiões. Deu para entender o cenário? Então, basicamente, é isso daí que eu espero. Espero sim que a Avalanche venha tocar a região de 23, 24, onde eu quero fazer uma altíssima compra em Avalanche em questão financeira aí, tá, pessoal? É isso que eu tô esperando dela. Acredito que ela é uma excelente aposta e acredito que a gente tem uma grande chance de tocar lá a região de 96, 100 dólares após esse movimento que ela fizer aqui, né, para fazer esse tipo de movimento aqui. Certinho? Então, basicamente é isso. Vamos falar aqui de Uniswap. Uniswap continua subindo e aqui existe uma questão também. Vamos recapitular o que já aconteceu em Uniswap, o que a gente já pegou, o que a gente tem que ficar esperto agora sobre as movimentações. Bom, nós pegamos aquela compra aqui de baixo em Uniswap, cravando os quatro alvos, né, pagando mais de 200%. E aí o mercado fez um processo chamado de mitigação. Que é aquela fase que a galera fala que nunca mais que vai voltar. Aí o mercado volta. Bom, e o que a gente tem de Uniswap aqui agora? Nos últimos panoramas, pessoal, eu falo para vocês que a gente tinha deixado um order block semanal aqui, né? Na maioria das moedas, que a gente teria que ficar esperto com eles. Então, a segunda compra em Uniswap nós pegamos aqui na região de baixo, com o objetivo, os primeiros objetivos era a região de 11 e 12, né? E a possibilidade de chegar aqui nessa região do 18. Então é isso que eu tô de olho em Uniswap. Se a Uniswap chegar à região do 18, vai pagar novamente um pouco mais de 100% desde quando a gente entrou na operação. Vou realizar 50% da minha mão. Ou seja, eu tô tirando todo o dinheiro que eu investi nessa moeda e vou deixar o restante aí para ela evoluir ao longo prazo. Por quê? Mesma coisa de Avalanche. Se a Uniswap não der continuidade a esse movimento, o que vai acontecer aqui embaixo? O mercado vai deixar uma zona de liquidez. Então ela precisa dar continuidade a esse movimento. Então se ela toca no 18 e eu realizo 50%, tá tudo bem. Se ela volta aqui, eu recompro novamente aqui. E aí sim para fazer isso aqui. Certo? E por um acaso, se ela subir daqui e continuar subindo do 18, não tem problema nenhum.
eu tenho uma boa quantidade de Uniswap, só tirei o dinheiro que eu investi, sigo com o dinheiro nela. Beleza? Então, basicamente é isso em Uniswap. Ela está reagindo bem nesse movimento de queda, né? Quase não sofreu, está dando continuidade aí à sua movimentação. Bom, vamos falar da Link aqui. A Link, mesma coisa, vai ficar... Acho que é no SD. A Link vai ficar aqui bem claro que eu estou falando sobre a região do Bitcoin ali, pessoal. A mesma coisa de Link aqui, ó. As expectativas que a gente tinha de movimento para Chainlink. Vamos lá. Nós tínhamos duas possibilidades de movimento para Chainlink, certo? Qual era? Ou o mercado tivesse ido para baixo primeiro para fazer esse movimento, ou o mercado faria o movimento oposto, estaria subindo para cair. A Chainlink está numa região chamada região de manipulação, que é a região dos 50% desse movimento aqui. Dessa pernada de impulsão. E o que é aqui? A mesma coisa que eu estava falando dali da Avalanche. Se o mercado, o Bitcoin resolve subir da região de 65 e vai até o seu alvo de 87, o que acontece? A Chainlink subiria daqui, na teoria, né? E ela provavelmente chegaria até na região de 26. E aí os meus olhos estariam voltados para quê? Para realizar. Porque aqui, a mesma coisa. Uma zona nítida de liquidez que o mercado tende a pegar. Então, por isso que eu acredito que o Bitcoin ele tem uma grande chance de ir até na região de 62, 61 lá, para que as moedas consigam chegar nessas regiões, e aí sim acredito que será a última queda de fato para algumas moedas aí, e estaria habilitadíssimo, principalmente essas moedas que eu venho falando para vocês, para subirem e subirem forte, tá? Mas eu sempre deixo em aberto, pessoal, todos os cenários. Porque o mercado pode sim também fazer um novo blefe de fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui, pode. Porém, na minha visão, se isso acontece, o Bitcoin iria cair depois de 87. Entendeu? Agora, se o Bitcoin vem para 61, 62 e ele começa a subir, a gente tem um movimento mais direcional para as altcoins no futuro. Beleza? Então, o Chainlink, ela também vai raspar esse fundo aqui, pessoal. Tá? Ela vai raspar, eu só não sei quando, mas ela vai. E eu tô de olho para comprar bastante Chainlink na região de 10,960 aqui, que eu já expliquei para vocês, que é uma confluência de movimento desde o seu processo de acumulação, né, expansão do mercado. O mercado capturaria toda essa liquidez aqui, fecharia o seu Fair Value Gap aqui, né, que é o rompimento dessa estrutura. É um movimento muito bom, tá? Muito bom mesmo para apostar. E aí os meus olhos também mudaria. Por quê? Aí eu começaria a fazer umas realizações parciais em Chainlink lá na região de 32, 34 até o 36 lá. Certo? Então basicamente é isso. Isso aqui que é o importante que eu estou bastante de olho é a questão do Bitcoin, tá, pessoal? Porque se o Bitcoin sobe da região que ele tá, automaticamente ele deve levar algumas moedas para cima, né? Ou deveria, pelo menos. E isso não seria um bom sinal nesse momento. Então, na minha visão, eu acho que é melhor já que terminasse esse movimento, até porque a gente já está tanto tempo na mesma região, né? Já viesse aqui para baixo, para que a gente pudesse terminar de se posicionar e aí sim entraríamos num movimento direcional para cima. Beleza? Polygon. Vamos falar da Polygon. Matic Polygon. Bom, Matic Polygon tocou na nossa primeira região, né? Capturando a liquidez. E agora? Agora que a gente está na questão, tá? Mesma coisa lá. O que a gente tem em Polygon? A primeira zona que a gente poderia arriscar uma compra, sim, foi nessa violação de fundo aí que eu falei para vocês, aumentar a posição. Falei para vocês também que nessa região eu não iria comprar. Por quê? Porque o meu preço médio está em 50,95. Então não tem necessidade de eu comprar acima do meu preço. E sim comprar abaixo, caso ela for. Então apenas isso, como eu tenho uma quantidade muito alta de Polygon, né? Eu não preciso piorar o meu preço médio. Agora, se ela for até nas regiões de baixo, aí sim eu compro mais. Certo? Agora, continuo acreditando que Polygon pode fazer uma excelente movimentação? Acredito, pessoal. Por quê? Sempre falo para vocês aqui, o que importa pra gente é a estrutura do mercado. Tá?
É a estrutura do mercado. E Polygon, ela tem uma estrutura excelente. Excelente mesmo. Enquanto ela estiver respeitando esse carinha aqui, chamado também de Order Block, tá tudo bem. Tá? Nós estamos numa região totalmente compradora e a mola tá se apertando. A mola tá se apertando. Certo? Então, o que a gente pode esperar aqui de Polygon? Nessa região que ela tá já é um ponto de começar a comprar, tá? Para quem não tem. A outra região seria a região do 0,51, 53 e depois só se ela perder essa região lá na região do 43, 44, por aí. Para fazer basicamente esse movimento aqui. O que pode acontecer, né, pessoal, dela ir até lá embaixo. Por quê? Vai depender do Bitcoin. Opa, como que o Bitcoin vai reagir aí nesse movimento? Mas por que eu falei então para comprar aqui dessa região? Porque aqui o mercado estaria capturando esse fundo aqui, né? Essa zona de liquidez, armando supostamente um pivô de baixa, que pode ser uma indução de movimento. Para o mercado também seguir daqui. Pode. Tá? Então, por isso que nós temos diversas pós durante o trajeto do mercado e que a gente pode formar um DCA de forma inteligente, comprando apenas nas regiões corretas. Lembra que eu falo para vocês? Eu nunca vi na minha vida o cara falar que é para acordar 3 horas da manhã e comprar a moeda em qualquer lugar. Até porque se o cara ficou fazendo isso em Polygon, né, tá comprado aqui de novo, né, no topo. Então existe regiões corretas para que você possa comprar. Vocês não conhecem as regiões como suporte, resistência? Então, sempre explico para vocês aqui. A zona de demanda do mercado é uma zona de suporte, uma zona de resistência. Para quem fala que não é também, não sabe o que tá falando, mas é que é uma zona, pessoal. É uma zona onde o grande player ou as corretoras têm interesse em comprar esse mercado. É que antigamente era passado como uma linha, né? Tanto de resistência como suporte, mas é uma zona. Ó, uma zona vendedora. Aqui embaixo é uma zona compradora. Então é nessas zonas de demanda que o mercado que você deve se posicionar. E aquela história que eu falo direto, o alto infinito. O alto infinito é desde 2021, nós já estamos em 24, né? E aqui, para vocês terem noção, tem um monte de gente presa, pessoal, em um monte de lugar. E qual é a questão? Há um tempo atrás eu falava para vocês o seguinte, pessoal, voltando à parte lá que o mercado que falava, o mercado vai voltar, o mercado vai voltar, e blá blá blá, né? Que a galera duvidava. A questão é que voltar eu sabia que ia voltar, só não sabia quando, tá? E o mercado agora tem o papel do quê? Massacrar a cabeça da galera. Por exemplo, o que é isso? O mercado ficar enrolando nessas regiões aqui. Aí a pessoa vê lá outras moedas subindo, a pessoa tira o valor daqui, coloca no topo na outra moeda. Aí o que que acontece? Provavelmente o dinheiro vai começar a se inverter. Essas moedas aqui vão entrar em processo de realização. E aqui, como estamos num processo de acumulação, o mercado tende a subir. Ou seja, aí a pessoa comprou o topo aqui, ficou presa no topo, aquele saiu, começa a subir. Basicamente é isso daí o mercado. Lembra a história que eu falo? Oferta e demanda. Então é isso. Certo? Então, Polygon, tô carregadaço em Polygon, tá, pessoal? Carregadaço. Se esse order block vir aqui, eu vou até mudar o nome dele pra order block Smart Crypto, porque o tanto de ordem que tem aí pra mim comprar para baixo aí tem bastante, tá? Bom, vamos falar da NIR. NIR Protocol. E a NIR, vai subir, não vai cair? Tô sabendo aí que tem um monte de gente fazendo empréstimo para segurar a NIR aí na região do topo, hein? Tô sabendo que tem gente fazendo empréstimo para tentar salvar a posição de NIR, tá? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês que a minha visão isso aqui na minha visão não pode ser considerado um Spring, tá? Porque isso aqui estaria na fase 2 do mercado. Então ele não é um cara, entre aspas, confiável como um sweep de liquidez. Agora, se esse carinha que fez um sweep de liquidez tivesse quebrado essa estrutura aqui em cima, o cenário seria outro. Não foi o que aconteceu. O mercado não consegue quebrar a estrutura. Ele faz essa micro quebra de estrutura, beleza, o mercado voltou a testar aqui. E o que aconteceu aqui? Não deu continuidade a esse movimento. Então, quando o mercado não dá continuidade e ele continua testando as suas zonas de oferta, nós entendemos que o mercado ainda está num processo ou de reacumulação ou distribuição.
Ah, por quê? Porque a verdade é que só vão saber depois que o mercado for. Mera ilusão falar que é uma acumulação, uma distribuição, uma reacumulação e blá 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 blá. O que a gente tem são expectativas do que pode ser e a gente pode antecipar esse movimento tomando um risco menor. Mas garantir para você é impossível. Até porque eu falo direto para vocês que se fosse tão fácil garantir as coisas para vocês, é simples. Chama toda a sua família lá, 50 pessoas, faz um empréstimo trilionário lá e entra no Bitcoin aí, ou em qualquer outra moeda e coloca no topo. Mas pergunta se alguém vai fazer isso. Não vai. Claro que não. Entende? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Tô explicando só pra vocês como funciona, porque agora a galera da internet tudo é modinha, né? Um cara começa a divulgar uma coisa, daí a galera vai copiar o cara, fica fazendo divulgação de análise aí. Então, basicamente, a análise ou a técnica do mercado, ela é interessante você usar, claro que sim, mas o que muda no mercado para fazer você ganhar dinheiro é como você olha para o mercado. Igual ondas de Elliott. As ondas de Elliott funciona? Funciona. O que muda? Muda quem está traçando. É igual Fibonacci. Se o Fibonacci tiver traçado certo, aonde está a pernada mandatória, né, ou a pernada que está segurando o mercado, ela vai respeitar exatamente os pontos. Agora, quando ela é puxada de uma forma diferente, ou com algum erro ali, ou algum topo que não é relevante, ou um fundo que não é relevante, ela não vai respeitar. A mesma coisa das ondas. A mesma coisa de Wyckoff. A mesma coisa de Order Block. É basicamente a mesma coisa. Então, o que muda é quem está olhando, o jeito que está olhando para o mercado. Tá? Agora, isso aqui, num tempo gráfico menor, é um Order Block. Nada impede do mercado segurar nessa região aqui novamente e subir. Nada impede. Porém, eu não compro o NIR nessa região. Por que não? Porque quando eu olho para essa região um pouco mais macro, quando o mercado veio de uma puxada lá de baixo, basicamente bem parecido com os padrões de todas as moedas, o mercado faz um processo de reversão de quebra de estrutura, eu estou numa zona, entre aspas, desse movimento a esse topo caro. Ou seja, eu não posso me apoiar nesse suporte. Então o mercado ele tem uma grande chance de tocar e raspar esse pavio novamente na região de 3,94, 4,30 aqui, né? Que é a região do pavio. E sim, ele tem uma grande chance de voltar lá na região onde que a gente comprou NIR na primeira vez. Que é lá na região de 2,83. Então sim, ela tem uma chance de fazer isso. Ela vai lá, é outra história. É lá que eu tô aguardando para comprar ela, tá? Lá. Aqui onde ela tá, não compro, pessoal. Mesmo que subir, vai subir sem mim. Tá? Pode subir, não tem problema nenhum. Mas desse modo aqui, eu não compro. Eu prefiro comprar lá embaixo. Pode ser aqui eu começar a comprar ela, né? Igual eu falei pra vocês, na região de 4,30, que é literalmente o pavio, né? O stop dessa galera. E depois eu vou aumentar minha posição só lá na região de 2,80, 3 novamente, caso ela for. E aí sim, para buscar a região de topo, lá a região de 14, 15 lá. É isso que eu penso em NIR, tá? Não acredito que... Não acredito não, né? Eu não compro ela antes disso não, tá, pessoal? Até porque entra a mesma questão aqui, ó. Se nós estamos falando lá de Chainlink, a Chainlink, entre aspas, está numa região longe para que ela possa chegar até no 960, 10 lá. Avalanche também, está numa região longe. Olha onde a NIR já está. Ou seja, isso aqui indicaria que se o mercado puxar para baixo, ela sim tem uma grande chance de voltar lá na região de 3 lá. É claro que eu vou começar a comprar NIR novamente na região de 4,3 e depois eu guardo bala para comprar lá na região de 2,83. Tá? E aqui é aquela mesma história, pessoal. Vai de vocês acreditar ou não, né? E né, galera? Quando há muito tempo atrás eu falava, olha, pessoal, o mercado quebra a estrutura, o melhor cenário, volta a testar. Então vocês estão vendo que a NIR não voltou ainda. Mesmo que ela suba, ela está dizendo o quê? Não vou muito longe. Então o melhor cenário, sei que para alguns não, é que o mercado já faça esse movimento para depois engatar o seu processo ou sua movimentação de alta aí, tá? Sua tendência de alta do mercado. Por quê? O mercado não entrou numa tendência de alta ainda. Certo?
Então, basicamente, é isso daí que eu vejo, tá? Mas em relação à aposta, pessoal, é uma excelente aposta na minha visão, tá? É uma excelente aposta. E como eu já realizei uma boa parte de NIR, eu tenho quase zero dela, tá? Tenho muito pouco dela. Então, eu pretendo comprar caso ela for nessas regiões. 4,30 e daí só 2,80, 3 dólares novamente, tá? Galera que fez empréstimo aí vai ficar maluca, né? Se ela for nessa região aí, né? Vai ser liquidado, né? Mas é o mercado, cara. Isso é o mercado. Infelizmente, ele vai tirar um monte de gente para depois entregar na movimentação. DOT. Polkadot. Vamos lá. Polkadot é a mesma coisa, ó. O que a gente tem aqui em Polkadot? Nós temos um movimento que importa para a gente uma quebra de estrutura pelo gráfico semanal e depois, bem parecido aqui, um movimento com avalanche, entre aspas, né? Então a gente tem... Cadê meu cinza aqui? Bom, então a gente tem aqui, ó, um inducement, né? No topo, só que o que importa pra gente é a quebra de estrutura, beleza? Mesma coisa aqui, a DOT, no caso, ela até capturou essa liquidez, porém ela não deu continuidade a esse movimento aqui. Então o que acontece? Deixa um novo fundo, uma nova zona de suporte, né? É uma zona de liquidez. Então o mercado tende a pegar. E o que a gente tem de POI aqui em DOT? Na região de 5,10, 5 e pouco. E os amiguinhos que falou que a DOT também não voltaria, um abraço, né? Mais uma voltou, né? Então a Polkadot aqui, ó, região interessantíssima para comprar. Se eu fui colocar esse gráfico logarítmico para ficar mais fácil para vocês, ó, já me arrependi já. Então Polkadot é isso daí, certo? Essa zona de coisa. Porque depois, pessoal, só temos a extremidade do movimento em Polkadot. Então essa região aqui pode ser uma região muito interessante de compra. E se ela for nas regiões de baixo, a gente senta aqui e conversa. Mas aqui é onde eu tenho interesse em comprar bastante Polkadot também, na região de 5,21, 5,22, sempre um pouquinho antes, tá, pessoal? Para não ficar de fora. O que eu tô de olho aqui, ó? Nessas regiões aqui. Nesse order block e nesse order block aqui de cima, ó. Então nós estamos falando de uma puxada em Polkadot. Se ela fizer esse movimento e se você não tem, entrar agora de mais de 300% também. É uma bela movimentação, tá? E acredito que ela pode entregar um belo movimento aí também ao médio e longo prazo em Polkadot. Tá, é isso que eu tô de olho nela, tá, pessoal? Então eu vou comprar ela na região dos 5,21, sempre um pouquinho antes, eu sempre coloco 5,30 ali para não ficar de fora. E se ela perder essa região, a gente senta aqui e conversa, porque aí nós temos as pós da extremidade lá, tá? Basicamente é isso. Mesma coisa que eu falei da NIR, ó. A Polkadot não tá tão longe da região. Ela pode dar uma espetada até varar isso aqui para fazer isso aqui também. Certo? Vamos ver, quem mais lá que eu estou esquecendo? Link eu já falei, né? DOT já falei. Falta só Solana e Haig. Haig BPM. Bom, Solana é o seguinte. Há um tempo atrás falei para vocês assim que a minha expectativa para Solana era que ela entrasse numa correção, porque ela já tinha confirmado esse movimento semanal. Certo? Se vocês lembrarem disso, basicamente ela tá fazendo esse movimento. O que era? Quando a Solana tava aqui embaixo, nesse cara aqui, ó, eu falei para vocês, olha, é uma quebra de estrutura pelo semanal, então o mercado tende a fazer o quê? Corrigir. Então, é isso que eu falo aqui, ó. A Solana, no caso, ela também tá longe da região. E se a gente fizer a comparação ali com o NIR Protocol, por exemplo, ela cravou 50% do movimento, isso aqui indica que ela vai pagar o alvo. Onde é o alvo? Essa região aqui de suporte, ó. Região lá de 80, 76, por ali. E aí nós temos um order block abaixo dessa região. Entende? Claro, pessoal, que isso aqui pode dar um cavalo de pau e inverter tudo, pode. Mas tá, enquanto o mercado estiver respeitando, é isso que a gente tem que ter de expectativa. Mas quando a gente olha para esse cenário, nós entendemos aqui também, ó, perto da NIR, a Solana tá muito longe. Esse cara aqui também é um order block, então, a gente tá segurando. Pode ser que até que faça isso aqui. Mas mesmo assim, então ela estaria bem longe perante a NIR. Por isso que eu acredito que a NIR tem uma grande chance de raspar aquele fundo do 4,30. Tá? Agora, Solana vai ter que aguardar esse movimento. Porque se ela faz esse movimento, por exemplo, e ela vem capturar aqui essa zona de liquidez,
né? Esse suporte, nesse caso, esse martelinho aqui. Logo abaixo nós temos um order block. E se fizer uma entrada de confirmação, valeria entrar. Valeria entrar com uma entrada de confirmação, na minha visão. Tá? Sem essa entrada eu não entro, não. Então, basicamente é isso. Agora, se ela der um cavalo de pau e continuar subindo aí é para rompimento de topo, porque não tem muito mais que ela fazer aí não, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Essas regiões aqui de baixo é muito interessante, mas aí nós estamos falando talvez de outro período, né? Uma queda mais expressiva, a não ser que o Bitcoin perca o fundo. Beleza? Então, basicamente é isso daí. Bom, eu acho que eu não esqueci de nenhuma moeda. Vamos falar dessa high que a galera falou, ela caiu bastante e tal, é uma oportunidade. Pessoal, isso aqui foi um blefe maravilhoso. Por quê? Ó, a moeda está em tendência de baixa. Isso aqui eu sempre deixo claro lá na área de membros. Até aqui para vocês eu falo direto. A moeda quando está numa tendência de baixa... depois eu vou falar da GIX também. Toda vez que encontrar uma zona de oferta, se você conseguiu pegar a compra, fique esperto para realizar. Por quê? Porque o mercado tende a fazer isso aqui. A chapuletada para baixo. E aí quando você vai pelo gráfico diário, é uma distribuição. Então o mercado fez uma distribuição, uma indução de movimento e descarregou. Tá? Isso aqui é um movimento fortíssimo. Mesmo que se por algum milagre o mercado volte até nessa região aqui, é para continuar caindo. A não ser que lá embaixo o mercado faça uma nova acumulação, né? Porque, ó, tudo fundo da mesma altura aqui, ó. Então pode ser que talvez lá embaixo o mercado faça uma nova acumulação, aí o mercado ele mude, faça alguma coisa diferente, mas nesse momento aqui, na minha visão, é subir para cair, de novo. Certo? Então não acredito como oportunidade nesse momento, não. Nesse momento, não. É porque esse engolfo mensal aqui é bizarro o tamanho dele, né? Ainda falta alguns dias para fechar, né? Mas é bizarro. É isso que eu penso, tá, pessoal? Claro, isso aqui é o que eu tô vendo no momento, pessoal. Se o mercado mudar, não tem problema nenhum a gente se adaptar às mudanças no mercado. Mas isso é o que eu tô vendo no momento, beleza? Vamos falar da GIX aqui. Ó, a GIX interessante, hein? A GIX interessante. Quero ver os amiguinhos que falou aí que não voltaria também. Olha só onde cá já estamos. Por que você volta, mercado, desse jeito? Você maltrata os caras que dizem que não vai voltar nunca mais. Você não pode ser assim. Eu vou falar para ele parar de ser assim, tá? Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Mesma coisa que eu falo para vocês. Enquanto o mercado, quando o mercado quebra a sua estrutura, principalmente fazendo um processo de reversão de mercado, reversão de tendência. Se o mercado não ativar essa estrutura, você não tem parâmetro nenhum para onde ele pode chegar. Agora, quando o mercado faz esse processo, entra no processo de mitigação, vem tocar nas suas pós. E se o mercado der continuidade, aí você tem um parâmetro onde esse mercado pode ir. Certo? Então a GIX, aonde é compra interessante? Aqui na região 0,46, 0,47 e depois se ela for lá na região de 0,28, 0,30, tá? É só essas regiões aqui que é interessante na minha visão para a GIX. E aí eu buscar o rompimento desse topo, né, dessa estrutura aqui. E caso ela faça esse movimento, a gente vai se atualizando em questão de alvos. Mas aqui nós já estamos falando também de mais de 200%, né? E para a galera que falou que não iria voltar, já saiu de 1,46, já estamos abaixo de 1, hein? Estamos aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você entender. 0,6383, hein? Pois é, né? Então, basicamente é isso daí, tá, pessoal? A questão aqui do Bitcoin hoje, pessoal, é isso que eu penso assim, sabe? Ó, eu, sinceramente, esse mensal dele não tá muito bonito, não, né? Apesar de faltar algum tempo para o mercado fechar esse mensal, né? Eu acredito sim que entre assim os cenários era melhor que o Bitcoin viesse até essa região de 61, 62 para fazer isso aqui, para buscar o seu alvo de 87. Porque se o mercado resolve subir daqui e ir buscar o seu alvo de 87, 86, não vai ser um bom negócio para as altcoins. Porque ela estaria, como você tem no começo do vídeo, elas estariam falando assim, olha, eu tô subindo, mas eu vou voltar de novo.
Tá? Então seria, na minha visão, algo ruim nesse momento. Tá? Agora, se o mercado vem aqui no 61, as moedas chegam ali na região, conseguem tocar na sua região, igual o Chainlink ali, isso seria excelente, porque nós estaríamos habilitadíssimos aqui para entrar num processo de alta infinita que a galera gosta de falar aí. Né? Então a gente estaria habilitadíssimo para entrar num processo de direcional de alta para algumas moedas. E é o que eu falo, não necessariamente o mercado precisaria voltar mais a essas regiões. Certo? Olha o que eu falo para vocês do espaço que tem a link para cair no caso, né? Ela tem um espaço até razoável para perder essa zona de suporte aí, capturando essa zona, para chegar na região de 10, 9 e pouquinho aqui. Agora, quando a gente se trata da NIR, ó. Então, a NIR, pessoal, se a gente pensar ali que a Chainlink vai fazer esse movimento, a NIR tem um grande espaço de testar a região de 4 e talvez até menos. Certo? Mas eu volto a falar, pessoal. Na minha visão, é uma excelente aposta. Uma excelente aposta para o longo prazo. Eu acredito que ela pode entregar um excelente movimento, tá? Não estou dizendo isso, só estou falando em questão do movimento. Aqui nesse cara, ó, nós temos um order block mensal, ou seja, ele fica literalmente no meio da região de 4 até a região de 2 e pouco lá, que é a região de 2,80, onde que a gente comprou e levou a NIR na região de alvo. Região de alvo que é o Fair Value Gap. Certinho? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Ó, é um excelente movimento, o mercado tá dando continuidade, acredito que sim, ao longo prazo, ver a NIR subir e romper esse topo aí. Belezinha? Então é isso, pessoal. Panorama de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês mostrando a minha visão, tá? Mostrando as minhas expectativas de movimento e tentar acalmar vocês de alguma forma, tá? Não vendam suas moedas no prejuízo, tá, pessoal? Não faça essa besteira de vender as moedas no prejuízo, se as moedas saíram fora do seu plano, principalmente sair de uma moeda e comprar a outra no topo, isso pode ser um tiro no pé, tá? Sempre falei aqui para vocês que a maioria desse YouTube não sabe o que fala sobre relação ao mercado, né? Então, antes de vocês entrarem em qualquer moeda, porque alguém tá falando, dá uma estudada, vai entender um pouquinho como o mercado funciona, porque a gente tá falando do seu dinheiro, talvez de um dinheiro que você juntou a vida inteira, que você tá querendo mudar de vida, mas vocês têm que entender e saber a verdade, que o mercado não é só maravilha e comprar, todo mundo tá rico. Se fosse assim, como seria fácil, né? Mas tem algumas coisas erradas, né? Porque você olha na internet, os comentários no Instagram são os melhores. A galera sabe tudo, só que a conta não fecha. 95% das pessoas e a galera sabe tudo no Instagram, né? Então, algo tá errado, né, pessoal? Cuidado com o que vocês vê aí por aí também, tá? Não sejam iludidos, belezinha? Que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Até mais. Fui!